Olá, escrevemos uma matéria que é uma história real. Uma mulher que errou, identificou o erro, avaliou a situação, decidiu e entrou em ação. Vocês vão ver que resolver problemas, quando as mulheres resolvem esses problemas, não precisam ser nem Supergirl ou a Mulher Maravilha. É simplesmente focar na solução e correr atrás. Uma crença bastante difundida é de que a mulher gasta mais do que o homem. Pesquisas têm mostrado que 52% das mulheres consomem por impulso, contra 48% dos homens. Isso significa que estamos equilibrados, que o tema não é aquela história de que a mulher é emocional, que age por impulso, porque vou citar aqui Wilfred Bion, um psicólogo que escreveu que a razão é a escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Resumindo isso em palavras mais simples, todos somos seres emocionais e irracionais. A história que eu vou contar hoje é a história de Elisa, um nome fictício, mas é uma história real que para muitos pode parecer tirada da novela das 8, de um dos canais mais populares aqui no Brasil. Resulta que ela é casada, mãe de 2 filhos, mora com uma família e resultou que o marido sempre entregava o dinheiro para ela administrar. Além de cuidar da casa e dos filhos, ela tinha um espaço na nossa agenda para trabalhar numa organização sem fins lucrativos e com ela tinha seu dinheirinho. Ou seja, ela tinha um dinheiro todos os meses que, lógico, como o fornecedor de dinheiro era o marido, esse dinheiro dela era destinado aos prazeres da família. Quando a família tinha algum desejo específico, ela aproveitava e utilizava seu dinheiro só para isso. A administração dos fundos ia sendo como? Recebia o dinheiro, ela gastava no que se precisava, consumia, e quando faltava algum dinheiro, sempre utilizava ou esse fundo que ela tinha, ou seja, dinheirinho que ela ganhava, ou utilizava seu cartão de crédito. Quando a coisa apertava um pouco mais, ela fazia um empréstimo consignado, como garantia, colocava esse rendimento que ela tinha. A vida foi rolando dessa forma, porém, chegou um momento que os sinais de alerta começaram a piscar. O mais sério para ela foi chegado perto do final do ano, quando um dos filhos pergunta para a mãe: "Mãe, o que vamos fazer nas férias? Quais vão ser os presentes de Natal?" Aí o coração dela apertou, porque ela percebeu de que o dinheiro não estava alcançando para poder ter esses presentes de final do ano e as férias que eles todos os anos faziam. Aí ela correu para a gerente do banco, que é a primeira solução que a maioria das pessoas pensa. Ela correu para a gerente do banco para falar: "Olha, estou precisando de dinheiro porque nós queremos pagar os presentes de final do ano, férias, e vou precisar de um crédito." A gerente avaliou a conta dela, avaliou as dívidas que ela já tinha, todo o histórico financeiro dela, e falou: "Olha, lamento, mas nós não vamos poder te ajudar. Você está no teu limite de crédito, que nós não vamos poder resolver teu problema." Aí ela, muito angustiada, falou para ela: "Mas não existe alguma forma, existe alguma possibilidade de poder conseguir esse empréstimo? Como que eu faço?" Aí a gerente pensou um pouquinho e ofereceu: "Não será que você teria algum bem quitado que você poderia colocar como garantia para o novo empréstimo? Aí você poderia conseguir esse dinheiro que você está precisando." Resulta que esse bem sim existia. Eles acabavam de quitar o carro e resultou que esse carro estava no nome dela, que decidiu, portanto, com frio na barriga, ela avaliou as necessidades da família, ela achou muito importante essas férias, esses presentes de final do ano, e sim, pensando que o futuro ia ser sempre melhor, decidiu penhorar o carro para poder conseguir esse dinheiro. Ela penhorou o carro, conseguiu dinheiro, a família teve os presentes de final do ano e tiveram suas merecidas férias. Retornando das férias, começaram os desafios para ela para poder pagar as contas. Final do ano, início do ano,
tem todas essas as despesas adicionais, IPVA, IPTU, matrícula das crianças, pensando num ano normal. Isso estou falando de uma história que aconteceu há 4 anos atrás. Enfrentada essa situação, ela, dos 2 primeiros meses, ela conseguiu pagar as parcelas. Ela deu um jeito e conseguiu pagar essa parcela adicional do empréstimo do carro. Chegado o 3º mês, ela percebeu que não tinha como pagar. Avaliou a situação e pensou, bom, eu vou atrasar uma parcela. Total, uma parcela não é nada, no mês próximo eu vou conseguir. Voltou a colocar a seu futuro, achando que o futuro seria melhor. O que aconteceu? Ela não conseguiu pagar. Já com 2 parcelas em atraso, as cartas do banco começaram a chegar, cobrando essas parcelas atrasadas. Aí surgiu mais um desafio para ela. E agora? Como resolvo? Porque ninguém na minha família sabe. Ela não informou o marido, não falou com ninguém. Ela decidiu fazer isso, pensando que isso era importante para a família. Para evitar o marido receber uma carta ou abrir uma dessas cartas, ela fez um acordo com o carteiro. Sim, gente, parece novela das 8 mesmo. Ela fez um acordo com o carteiro, que o carteiro somente entregaria correspondência nas suas mãos. E assim ela foi driblando. Atrasava uma coisa, resolvia outra e indo dessa forma. Porém, os avisos de contas atrasadas continuavam, porque ela pagava uma parcela, atrasava 2, pagava uma e por aí ia dando um jeito. Resulta que a mãe ficou doente, morando numa outra cidade, ela precisa viajar e se ausentou da casa por uma semana. Nessa semana, lógico, as cartas continuaram chegando e quem abria a correspondência era o marido. Aí o marido abre uma carta, fica muito estranhado. Primeiro que era uma carta do banco e quando abre a carta era o aviso de penhora do carro pelo atraso das parcelas. O marido ficou em uma feira. Resulta que ela retornou visitar a mãe e acompanhar ela na sua doença e o marido já estava com todas as ferramentas prontas, as armas mais do que ferramentas, para brigar com ela. O que você fez? A única coisa que a gente tinha era o carro quitado, você penhorou o carro para se endividar. Claro, ele não sabia que essa dívida era por causa dessas férias e os presentes que a família inteira desfrutou. Ela não fez uma dívida pensando nela. Ela fez essa dívida pensando na família. Lógico que ela chegou numa situação crítica. Ela entrou em contato comigo, nós conversamos no início da situação, avaliou a situação e ela percebeu que não tinha forma, ela não podia continuar carregando o peso dessa culpa, porque o marido já estava tão bravo que já, lógico que falou de divórcio, de ficar com a custódia das crianças, que ela ia morar na rua e por aí ia a situação. Aí ela percebeu primeiro que super-herói não existe. Essa história, como eu contava, eu falei no início da Supergirl ou a Mulher Maravilha ou qualquer outra das mulheres heroínas, tá? Não é assim. Heróis têm um problema sério. Os heróis, em todas as histórias, vivem sozinhos, afastados dos demais. E não era esse o interesse dela. O interesse dela era manter a família, manter o marido e manter harmonia e cordialidade dentro, e não era através do seu sacrifício. Finalmente, ela conversou comigo, fizemos um plano, ela falou com o marido, chegaram a um acordo, avaliaram como podiam resolveram juntos fizeram um processo de planejamento financeiro familiar e continuam morando felizes e vivendo felizes. As perguntas: por que aconteceu isso? Como pode ser evitado? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, referido a dicas para o bem-estar das mulheres. O Bem Financeiro criou Bem Agora, que é um processo de ajuda às pessoas para fazerem seu planejamento financeiro, organizarem seus desejos, sua situação atual, fazer o plano para alcançar e tudo isso com condutas adequadas e hábitos sustentáveis. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato conosco no www.bemfinanceiro.com.br. Esta história faz parte das histórias do blog do Bem. Entrem na nossa página e você vai ter esta matéria à sua disposição. Muito obrigado, até a próxima e não se esqueçam de que seu bem é o nosso plano.